Olá, alunos, bom dia. Bem-vindos ao segundo vídeo desse primeiro módulo da nossa jornada para futuros prefeitos. O tema desse módulo é Introdução à Gestão Municipal e ao Planejamento, aos planos de governo, e estamos aqui com um convidado muito especial, que é Fernando Coelho, professor de Gestão Pública da EASH da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela presença, é uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o Comunitas pela iniciativa e é um prazer dialogar com os candidatos e candidatas e futuros prefeitos e prefeitas dos municípios brasileiros. Excelente. Então, vamos entrar logo na nossa conversa com uma primeira pergunta. Quais as principais orientações você daria aos candidatos a prefeituras para incluir a agenda do PPA vigente em seus planos de governos municipais? Muito bem. Já considerando a campanha, é muito importante os candidatos desenvolverem um plano de governo. Ele é obrigatório, mas muitas vezes os candidatos não ficam preocupados com a profundidade desse plano. Quanto mais eles conseguirem fazerem um bom diagnóstico da realidade municipal nos mais diversos setores da vida política do município, na educação, na saúde, na assistência social, no desenvolvimento econômico local, melhor eles vão estar munidos, para poderem construir orientações pensando essa cidade no curto, médio e longo prazo. Curto prazo, a gente pode pensar ali os primeiros 2, 3 meses de governo. Imagina essa pessoa assumindo a prefeitura no dia 1º de janeiro, e agora? Como que eu inicio um trabalho? Por isso a importância do plano de governo, para ele ter uma primeira orientação para começar aquele trabalho que muitas vezes é cobrado os primeiros 100 dias, uma pressão muito forte da imprensa local, uma grande expectativa por parte dos munícipes em termos de ações imediatas que tenham alguns resultados. E mesmo essas ações são importantes também para darem um direcionamento para os funcionários da prefeitura municipal em termos não só da direção, mas também do movimento que você quer trabalhar no dia a dia da prefeitura. E no município, a gente tem à disposição um plano que pode ser potencializado. Ele é obrigatório, todos os municípios devem fazer no primeiro ano de gestão e ter o resultado ali por volta do meio de agosto, que é o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. Nos municípios, em geral, a realidade é que o PPA, às vezes, é apenas uma peça jurídica, quase um instrumento de ficção para se cumprir a lei. São poucos os prefeitos que dão uma boa atenção ao PPA. Eles podem aproveitar esse PPA para, nos primeiros 6 meses de governo, ao lado dessas ações imediatas, tem ali uma equipe preparando esse plano, que vai ser um plano para os 4 anos de governo. Ele é implementado no 2º ano de governo e vai ser trabalhado no 3º, no 4º ano e sempre termina no 1º ano do governo subsequente. A ideia é que seja um plano de médio prazo e que leve em consideração um pouco da continuidade administrativa. O que o governo anterior fez, o que você pode aproveitar, o que você pode melhorar, quais as ideias que você ainda quer incrementar, e isso serve como um grande direcionador para os municípios. Então, a minha recomendação é, durante a campanha, quanto mais você conseguir aprofundar o seu plano de governo, melhor. Uma vez vencida as eleições, e vamos aí falar que, tirando os 100 municípios no Brasil que podem ter segundo turno, que são aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, a grande maioria dos municípios brasileiros, ou seja, aí, praticamente 5.500 municípios no Brasil, não tem segundo turno. Então, as eleições terminam no dia 15 de novembro. Se o candidato vence essa eleição, no dia 16 ele tem que começar o período de transição. Nesse ano, nós vamos ter um período de transição menor. Geralmente, período de transição são de 3 meses, nesse ano serão de 45 dias. É aproveitar ao máximo esse período
para tomar ciência da situação no âmbito da prefeitura, né? Dialogar com a equipe existente. Às vezes tem algumas dificuldades, sobretudo nos pequenos municípios, né? Que tem uma tradição mais personalista, mas com um jeitinho se consegue fazer uma boa transição de governo, né? Buscando diálogo aí com a equipe que está dentro da prefeitura e tomando um pé da situação. Nesse momento, já é importante para se fazer um ajuste à realidade daquele plano de governo que o candidato apresentou durante as eleições, podendo, então, priorizar o que devem ser ações mais imediatas, de curto prazo, né? O que é possível fazer apenas no médio prazo, porque vai precisar negociar politicamente ou buscar recursos no governo estadual ou mesmo no governo federal. E isso facilita muito, porque quando esse candidato, essa candidata eleita, assumem o governo no dia 1º de janeiro, se ele trabalhou todo esse processo, as coisas ficam muito mais fáceis para que ele tenha 2 trabalhos a partir do 1º de janeiro. Uma equipe dando conta das ações imediatas direcionadas para os primeiros 100 dias de governo e uma outra parte da equipe fazendo esse plano plurianual, olhando mais para o médio prazo do município. Excelente, professor, muito obrigada. Agora eu queria que a gente falasse um pouco mais desses espaços de tomada de decisão, né? Se a gente está pensando no nosso público-alvo, que são municípios de pequeno e médio porte, quais são os espaços que existem para construir relações entre o setor público e os diferentes atores, né? Para buscar esse apoio nos processos de tomada de decisão? Muito bacana essa pergunta, né? Muitas vezes as pessoas, quando pensam em política ou no setor público, acabam restringindo isso a uma ideia no município muito restrita ao aparato governamental, aos órgãos e entidades da administração pública. Mas essas relações externas são fundamentais no fazer político. É aquilo que nós chamamos de governança pública. Construir uma rede de relacionamento horizontal, buscar fazer um processo de construção política mais aberto e mais plural, né? Porque esse apoio da sociedade é fundamental. Dentro da prefeitura, né, é importante um diálogo com as mais diversas áreas, né? E aí nós estamos falando nos municípios das secretarias municipais, ou quando são municípios menores, chamados departamentos, né? Às vezes os prefeitos não são todos eles que prestam atenção nessa multiplicidade de órgãos, né? E dialogam apenas com uma secretaria mais próxima ou que tem ali uma pessoa que ela é mais chegado, vamos assim dizer. Mas é muito importante esse diálogo, né? Com todas as áreas. Outra coisa muito importante nessa governança pública é olhar para os espaços de participação que têm representação da sociedade civil, que são os conselhos gestores de políticas públicas. Esses são espaços fundamentais para que o prefeito ou a prefeita tenha um pouco da memória daquelas políticas públicas que vêm sendo trabalhada nos municípios. Por exemplo, é fundamental irmos dialogar com o Conselho Municipal de Educação para sabermos como está o andamento, né, das ações do Plano Municipal de Educação, como que essas ações podem entrar, por exemplo, dentro do seu planejamento, né, dando origem ali às ações de educação no seu plano plurianual, né? Então, dentro da prefeitura, não só os órgãos e entidades, mas também esses conselhos gestores de políticas públicas. Já olhando para fora, é fundamental uma relação com o chamado terceiro setor, as organizações não governamentais que atuam ali no município, as associações comunitárias e de bairro, que têm uma vida ativa, às vezes apoiando a prestação de serviços públicos. É comum nos municípios muitas associações trabalharem com assistência social, por exemplo, né? E também para a iniciativa privada, né, que é um ator fundamental. Aí o diálogo com a associação comercial, mas não apenas também com as entidades de representação patronal, mas também as entidades de representação dos trabalhadores, sindicatos que tenham expressão na realidade municipal, né, entre outras entidades representativas. Então, é tentar construir, né, uma relação ampla
com esses setores a partir de um diálogo aberto, né? Buscando consensos, né, ou pontos em comum que gerem uma sinergia em prol da gestão pública municipal. É importante frisar que isso não é fácil, mas é factível, né? O prefeito tem que sair de trás da mesa, abrir a porta do seu gabinete, ir para a rua, né? Por que eu digo isso? Que às vezes você tem nos pequenos e médios municípios prefeitos que são muito bons gestores do aspecto mais administrativo, né? É comum nas pequenas cidades um empresário que assume a prefeitura, né? Ou mesmo às vezes até um funcionário público, ou pessoas das mais diversas formações que às vezes até têm uma boa visão administrativa. Mas esse aspecto da política é fundamental. E aqui nós estamos falando de política com T maiúsculo, buscando construir uma relação com todos esses atores, né, em prol do desenvolvimento municipal. Perfeito. Agora eu queria te fazer uma pergunta mais olhando para a gestão, né? Os desafios assim que os futuros prefeitos vão enfrentar assim, no 1º de janeiro de 2021. Que conselhos você daria sobre como os prefeitos podem pensar a atuação a fim de promover uma gestão eficaz, eficiente, né? E como conciliar o administrativo e o político? Puxa, vamos lá, pergunta complexa, vou aqui dividir em 2 etapas para tentar responder, né? Mas ela é fundamental, né? Em primeiro lugar, é importante os prefeitos e as prefeitas estarem antenados com as discussões da gestão pública contemporânea. Entendam contemporâneo como aquilo da nossa época, né? Essas mudanças que vêm ocorrendo na gestão pública nas últimas décadas, a partir de valores que são muito importantes para a própria sociedade em termos do funcionamento das políticas públicas e dos serviços públicos. Que orientações são essas? Primeira orientação, né? Levar em consideração a gestão por resultados, ter clareza em termos de objetivos e metas nas mais diversas áreas, pactuar esses objetivos e metas, né, interno e externamente, internamente com os funcionários daquela secretaria ou departamento, externamente com os diversos atores que estão envolvidos com aquela política pública, né? Aí o trabalho de comunicação é fundamental. Gostaria de chamar a atenção que hoje grande parte das falhas, né, em termos de gestão e políticas públicas passa pelo processo de ausência ou insuficiência da comunicação, né? A comunicação é fundamental. E quando eu estou falando aqui de comunicação, eu não estou falando de marketing político. O marketing político é importante, é legítimo, mas eu estou falando daquela comunicação governamental ampla, né, que você vai fazer internamente com a prefeitura, e às vezes até num sentido de endomarketing ali com os funcionários públicos, valorizando aquelas pessoas, trazendo elas a partir de um senso de pertencimento, em termos da formação de uma máquina pública forte e competente, e externamente, deixando claro para a sociedade quais são os recursos que você tem à disposição, quais são as prioridades da sua gestão e como aquilo vai sendo trabalhado gradualmente, né? Um outro valor muito importante que tem a ver com isso é o foco no usuário cidadão, né? Ter clareza de quais são as necessidades e expectativas do usuário das políticas públicas. De vez em quando é importante ali ter pesquisas muito simples com esses usuários, podem ser feitas dentro das escolas públicas, dos postos de saúde, dos centros de referências de assistência social, ou seja, dos equipamentos públicos em geral que existem dentro do município. Até para você captar um pouquinho a sensação dessa população e poder aperfeiçoar esse serviço público, né? Um outro aspecto muito importante que a gente fala hoje na gestão pública contemporânea é o governo aberto, né? O que é essa ideia de governo aberto? É a tríade transparência, né? Participação, né? Trazer as pessoas para o processo participativo, valorizar as instâncias participativas, os conselhos gestores, as audiências públicas, as conferências municipais, né? E não ter medo do controle social, que é esse controle exercido pela sociedade, né? Isso é fundamental, né? Enfim,
Veja, então, gestão por resultados, foco no usuário, cidadão e governo aberto são questões muito importantes hoje para uma gestão eficiente e eficaz da máquina pública. Por outro lado, nós não podemos esquecer da política, né? Nós temos que ter aí um certo equilíbrio, né? Uma complementariedade, um bom balanceamento entre a política e a gestão. Usando um termo que está muito na moda, é o que a gente chama de gestão técnico-política, né? Tentando fazer uma complementariedade entre os aspectos técnicos e os aspectos políticos, né? O que é um bom aspecto político? É ter clareza da sua orientação política, dos valores que você defende, de quais são as diretrizes que você quer implantar na cidade, qual é o legado que você quer deixar no final de 4 anos, quando você terminar o seu mandato, e trabalhar numa perspectiva de coerência e consistência com essas diretrizes e valores, e sempre comunicando isso para a sociedade. Quanto mais a sociedade fica ciente de quais são os seus propósitos, né, enquanto prefeito, junto com os funcionários públicos, e num trabalho, obviamente, que deve ser feito para e passo com a Câmara de Vereadores. Não podemos esquecer da governabilidade a partir da relação entre o Executivo com o Poder Legislativo local, né? Melhor será, né, a forma de conduzir essa gestão, né? Agora, se você se afasta, né, dos aspectos políticos, se você se fecha, né, enquanto prefeitura, não trabalha de forma transparente, falha na comunicação, né, às vezes você pode até estar fazendo uma boa gestão interna da coisa pública, mas isso não vai ser muito bem percebido pela sociedade. Então, nós temos que ter, simultaneamente, um projeto, né, bem feito, né, em termos que seja algo condizente com a realidade da cidade, amparado, de um lado, por uma qualidade do ponto de vista gerencial, né, que é a gestão eficiente e eficaz, gestão por resultados, foco no usuário cidadão e governo aberto, e, por outro lado, numa governabilidade política, né, de buscar o consenso entre os diversos atores, né, sobretudo a relação executivo-legislativo e, de forma mais ampla, a relação entre poder público e sociedade. Perfeito. Fernando, eu queria trazer uma próxima pergunta para, né, olhando para a nossa realidade atual. Se tem uma coisa que a Covid trouxe, confirmou, acelerou, é a centralidade do digital na vida de todo mundo. O que isso significa para os municípios, para a gestão municipal? Olha, muita coisa, né? Às vezes, quando a gente discute hoje governo digital, considerando a realidade da Federação Brasileira, isso é muito desigual, né? Às vezes você teve um aspecto muito forte de avanço do governo eletrônico, em termos de redução de custos, prestação de serviços, e mesmo interação com a sociedade muito forte em algumas áreas de governo federal, em algumas áreas de governos estaduais e nos grandes municípios. Mas os pequenos municípios, né, até por uma dificuldade, às vezes, de ausência ou insuficiência de equipes de TI, né, ficaram um pouco distantes disso. Então, é muito importante pensar essa nova realidade nos municípios. Isso é uma coisa que está colocada como tendência. A Covid acelerou isso, né? Veja os aspectos hoje em termos de educação, com a educação remota emergencial, né? A dificuldade que muitos municípios tiveram no início da pandemia para fazer a adaptação, né, dos conteúdos para um modelo digital alternativo enquanto durasse a pandemia, por mais que a gente tenha bons exemplos também, mas é prestar atenção nisso, né, e tentar antecipar um pouco essas tendências e de uma forma muito simples, a partir daquilo que está à disposição do município. Não precisa inventar a roda, não precisa seguir grandes referenciais dos grandes municípios, onde a tecnologia é outra, os recursos são outros, mas ver aquilo que está à disposição para ser trabalhado na realidade daquele município, né? Nós só não podemos ignorar essa
realidade. Então, é fundamental, nesse plano plurianual, né, ver como que o município pode avançar em termos também de uma plataforma de governo digital, né, trazendo a digitalização para dentro das políticas e dos serviços públicos. Excelente. Será que antes, né, na pergunta anterior, você trouxe bastante a questão do controle social, da participação, né? E agora a gente falou mais do digital. Como é que você vê a interface desses dois? Bom, ela é fundamental, né? E é até uma forma hoje do município ampliar esse processo de participação, né? Os espaços presenciais são espaços também fundamentais, só que mais tradicionais. Sempre eles vão ter uma limitação em termos de alcance, né? Não necessariamente eles vão ser substituídos pelos espaços digitais, mas devem ser complementados. Até porque o alcance em termos de busca desse usuário de serviços públicos, busca mesmo da população de uma forma geral, né, é muito mais fácil, está na palma da sua mão. É um questionário que pode ser enviado por um celular, uma informação que pode ser disparada dentro do município de forma muito mais fácil, a partir de redes de comunicação, né? Então, você tem, sim, caminhos interessantes, né? E basta a gente dar uma olhadinha aqui mesmo no Brasil, né, de coisas que vão sendo feitas aí nos municípios, que a gente acaba chamando de inovação, né? Que são essas pequenas mudanças que às vezes estão abaixo do radar político e mesmo da cobertura midiática, né? E que acontecem a todo momento em organizações públicas aqui e acolá, né? Às vezes, dentro do próprio município, é fundamental também que o prefeito e o seu secretariado tente conectar um pouquinho aquilo que vem acontecendo nas suas mais diversas áreas, né? Às vezes, ali dentro de uma escola pública, tem um bom exemplo de relação com pais e alunos por forma digital, né? Mas aquilo fica restrito àquela escola pública. Como que aquilo, se é uma boa prática, pode ser reconhecida e disseminada para toda a realidade do município, né? Isso é uma coisa que hoje, no Brasil, a gente acaba conseguindo alcançar apenas com prêmios de inovação, né? Até porque não temos grandes observatórios de práticas, né, do cotidiano na gestão pública municipal. Então, às vezes, até ter ali um ciclo de premiação no município, uma vez por ano, né, facultando inscrições para todos os órgãos, entidades e equipamentos públicos, para ver quais são as boas práticas que dão certo naquele pequeno âmbito local e que podem ser, então, valorizadas, reconhecidas e disseminadas para toda a prefeitura, né? Esse é um caminho, por exemplo, né, para encontrar soluções dentro do próprio município. Excelente, professor. Voltando ao nosso contexto atual, né, de crise da Covid, trouxe muitas mudanças, novos desafios e também algumas oportunidades, né, digamos. Como você vê isso para os nossos futuros prefeitos e prefeitas, né? O que significa, né, que eles vão enfrentar? Quais desafios eles precisam endereçar em prioridade no ano que vem? Esse é o grande ponto de atenção, né? Esses prefeitos e prefeitas que vão estar assumindo os municípios brasileiros a partir de 1º de janeiro vão certamente estar nesse período de transição, né, para aquilo que os especialistas chamam aí de novo normal, né? A gente espera que a partir do 1º semestre de 2021 a gente começa, né, gradativamente, dada aí a perspectiva de vacinação, pelo menos até o final do 1º semestre, chegar nessa condição. E aí os prefeitos e prefeitas vão encontrar uma situação que exige muita atenção. Primeira situação é uma situação bastante ampla, né, da realidade, ou seja, nós temos um impacto da pandemia do ponto de vista econômico muito forte,
né, que se abateu sobre o processo de arrecadação governamental nos 3 níveis de governo, né? Então, nós vamos nos deparar, já estamos, né, nos deparando com uma realidade de crise fiscal, o que requer uma capacidade de ajustamento e, sobretudo, uma capacidade, de um lado, de racionalização no uso dos recursos públicos, mas, do outro lado, também uma capacidade de ter clareza daquilo que é mais importante, em termos de prioridade para fazer a alocação desses recursos públicos. Esse é um primeiro ponto, né? Aí o planejamento se torna ainda mais importante. Geralmente as pessoas falam, não tem recurso, eu não vou planejar. Lê do engano. É o momento em que nós mais precisamos de planejamento. Planejamento na acepção de, né, saber priorizar, né? Na medida em que a gente vai tendo acesso a um recurso, qual é a próxima ação que nós vamos conduzir, né? E só um bom planejamento nos dá uma capacidade de priorização. Um outro aspecto importante é a demanda pelos serviços públicos municipais. A própria crise econômica faz parte sobretudo da classe média, se deslocar novamente para os serviços públicos. Já estamos observando esse efeito na educação pública, né, com o aumento de demanda por vagas nas escolas públicas, na medida em que um percentual das famílias vão, diante da crise econômica, tirando seus filhos das escolas privadas. Então, os sistemas municipais de ensino que dão conta do ensino fundamental vão ter que prestar muita atenção nisso, né, de como, né, dentro de um curto espaço de tempo, fazer a equalização das condições de oferta para poder receber esse alunado. Certamente isso vai acontecer também, já vem acontecendo com os serviços de saúde, no âmbito dos equipamentos municipais que atendem, né, pelo SUS. Então, também vai precisar fazer um certo redimensionamento, sobretudo a questão de consultas e exames, né? Parte da população também já não tem mais condições, diante da crise econômica, de pagar por um convênio médico e começam também a se deslocar para o sistema público de saúde, né? E eu acho que uma questão muito importante também é uma certa sensibilidade dos governos municipais para complementar as ações da rede de proteção social neste momento, né? Um momento de aumento da vulnerabilidade social diante do desemprego, da diminuição de renda. Então, é importante também que os municípios, né, fiquem atentos a isso, até porque esses efeitos não são apenas efeitos de curtíssimo prazo, né? Eles devem perdurar aí pelos próximos, pelo menos, 18 meses a contar aí do segundo semestre desse ano. Então, o ano que vem é fundamental também que os municípios estejam preparados para atuarem nessa rede de proteção social, complementando as ações dos governos federal e estadual. Sim, professor, pegando um gancho de algo que você comentou antes, que diagnosticar e compreender em profundidade a realidade dos municípios é essencial para fazer um plano de governo de qualidade e uma gestão eficiente, eficaz. Como você vê que o governo, né, os candidatos, os gestores podem envolver outros atores da sociedade, como academia, terceiro setor privado, nesse processo? Muito boa a tua questão. Bom, é fundamental nesse diagnóstico levar em consideração dados que são disponibilizados desde órgãos públicos, por exemplo, a depender do Estado. Existem sistemas estaduais de planejamento com órgãos de apoio, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Fundação SEAD, em Minas Gerais, Fundação João Pinheiro. E buscar também a expertise que você tem para além do setor público. Então, nós podemos considerar a expertise da academia, sejam as universidades públicas, que pertencem ao setor público, mas também as universidades, faculdades particulares. Por exemplo, às vezes, num pequeno município, você tem uma instituição particular de ensino, que é uma faculdade isolada, ver quais são essas áreas de conhecimento, como que ela pode apoiar o município. E mesmo o terceiro setor. Hoje você tem uma rede de organizações, né, que trabalham
produzindo informações qualificadas que podem apoiar a gestão pública municipal. Comunitas é um deles. Temos uma série aqui de organizações que poderíamos citar, né, mas que trabalham hoje até em rede e que vêm produzindo, né, uma série de informações, sejam materiais de apoio para ajudar na própria gestão, ou mesmo seja trabalhando as informações, né, e deixando essas informações, digamos assim, mais mastigadas, né, para o tomador de decisão, prefeito, secretário, poder atuar no seu município. Perfeito, Fernando. Muito obrigada. Eu acho que a conversa foi muito rica. Eu queria terminar te pedindo o último recado que você gostaria de passar para os nossos candidatos, né? Se eles tivessem que sair desse bate-papo todo com uma coisa, o que seria? Olha, eu sou de natureza municipalista, né? Eu acredito muito na força da gestão pública no âmbito local. E sempre recordo a frase, né, de Franco Montoro, que foi um dos grandes defensores do municipalismo brasileiro a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, no processo de redemocratização, que dizia o seguinte: ninguém mora na União, ninguém mora nos estados. Todos moramos nos municípios. E é pelos municípios que nós devemos começar a transformação da gestão pública, né? Às vezes a gente fica cobrando grandes questões dos governos federal ou dos governos estaduais e esquecemos da realidade municipal. Claro que os governos precisam trabalhar de forma compartilhada, estamos numa federação com competências compartilhadas e também com as suas responsabilidades exclusivas, mas devemos sim olhar, né, com muito carinho para a gestão pública municipal. E é dentro da gestão pública municipal que muitas vezes nós temos boas práticas, que às vezes ficam até escondidas, mas que servem de referência para as grandes políticas públicas que são implementadas em âmbito federal ou estadual. Perfeito. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço muito pela participação, foi muito rico. E eu tenho certeza que nossos candidatos aprenderam muito com você. Muito obrigada. Foi um prazer e desejo aí sorte aos candidatos e candidatas no pleito eleitoral e, uma vez eleitos, né, nos próximos 4 anos, administrando com muita garra as suas cidades. Perfeito.